Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oração Inspirada. Aqui você encontrará a resposta às suas orações enquanto medita na rica palavra do Senhor. No vídeo de hoje vamos meditar na história de José, um exemplo de perseverança e fé inabalável. Preparem-se para serem tocados por uma história de superação e fidelidade a Deus, que cá para nós é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. E a sua? Comente abaixo quais histórias das Escrituras você mais gosta. Quem sabe ela se torna tema do nosso próximo vídeo. E também não se esqueça de inscrever-se no canal, dar aquele like, comentar e compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem. E aguarde, pois ao final deste vídeo teremos uma oração especial. Mas agora, vamos para a história. José era o 11º filho de Jacó e o primeiro com sua amada esposa Raquel. Seu nascimento foi um milagre, já que sua mãe era estéril. Desde cedo, José se destacou como o filho preferido de seu pai e até ganhou um presente especial, uma linda túnica colorida, que, segundo a cultura da época, indicava que seu pai pretendia colocá-lo como principal herdeiro e líder do clã, algo incomum para a época, já que essa posição pertencia ao filho mais velho. Contudo, o que mais provocava a ira dos seus irmãos eram os sonhos que José tinha e o ar de superioridade que expressava ao relatá-los. Tais sonhos não eram meramente humanos, eram visões proféticas dadas por Deus, que vieram acompanhados do dom de interpretação. Em um deles, até o sol que representava seu pai, a lua que representava sua mãe e as estrelas que representavam seus irmãos se curvavam diante dele, intensificando ainda mais a inveja e o ressentimento que nutriam. O rapaz, que já era tratado com hostilidade por eles, logo se tornaria alvo de traição. Certo dia, enquanto os irmãos pastoreavam o rebanho, José foi enviado por Jacó para verificar o seu bem-estar. Vendo-o de longe, os irmãos, cegos pelo ódio, conspiraram para matá-lo, mas Rúben, o mais velho, interveio, sugerindo que o jogassem em uma cova no deserto, planejando resgatá-lo mais tarde. No entanto, enquanto Rúben estava ausente, os irmãos decidiram vendê-lo, que na ocasião estava com 17 anos de idade, como escravo a uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Sem o jovem, os irmãos criaram a narrativa de que ele havia sido morto, atacado por um animal selvagem. Para serem convincentes, pegaram sua túnica colorida e sujaram com o sangue de cabrito. Então voltaram com seus rebanhos para dar a trágica notícia ao pai, que ficou arrasado e profundamente triste. Enquanto Jacó lamentava pelo filho, José estava no Egito se sentindo triste, assustado e perdido. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, transformou a adversidade em oportunidade. Lá, José foi comprado por Potifar, capitão da guarda de Faraó. Ele teve que amadurecer rápido e se adaptar à nova realidade. Portanto, não permitiu que as circunstâncias o definissem. Trabalhou com dedicação e coragem, até que sua inteligência, conduta exemplar e habilidade administrativa se destacaram. José ganhou a confiança de Potifar, foi promovido e se tornou administrador de sua casa. Mas essa ascensão trouxe novos desafios. A esposa de Potifar, atraída por José, fez repetidas investidas, que ele rejeitou. Frustrada, ela o acusou falsamente de tentativa de assédio, e José foi preso, sendo mais uma vez injustiçado. Aparentemente, tudo estava conspirando contra ele, mesmo sendo leal e íntegro, tudo parecia muito improvável. Contudo, Deus não havia abandonado. Pelo contrário, estava presente em todos os momentos, fazendo com que cada situação cooperasse para o bem dele. Na verdade, José estava sendo preparado e tendo o coração moldado para que os desígnios do Senhor fossem cumpridos no tempo certo. Deus, em sua sabedoria, estava operando para conceder o futuro profético que lhe havia revelado. Por isso, mesmo nas sombras da prisão, a luz do Senhor refletia nele, fazendo-o prosperar em todas as coisas. Na cadeia, José ficou encarregado de supervisionar os prisioneiros. Ele era dedicado, gentil e desempenhava bem suas funções. Certa noite, o copeiro e o padeiro, que haviam sido presos por desagradar o faraó, tiveram um sonho intrigante e estavam preocupados.
José, notando a agonia deles, perguntou o que havia acontecido. Eles relataram os sonhos e José os interpretou com bastante precisão e assegurou que a interpretação dos sonhos vinham de Deus. O sonho do copeiro revelava que em 3 dias ele seria liberto da prisão e voltaria a servir o faraó, enquanto o sonho do padeiro prenunciava que também em 3 dias ele seria executado por ordem do rei. As previsões de José se concretizaram exatamente como ele havia dito. Quando o copeiro foi liberto, José pediu que se lembrasse dele e intercedesse junto ao rei para que pudesse sair da prisão. No entanto, 2 anos se passaram até que o copeiro finalmente se recordasse dele. Na ocasião, o faraó, perturbado por sonhos enigmáticos que ninguém conseguia decifrar, soube do hebreu que interpretava sonhos e o mandou chamar às pressas. Com humildade e sabedoria, José interpretou os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de abundância seguido por 7 anos de escassez, e sugeriu um plano para salvar o Egito da fome iminente, aconselhando o faraó a armazenar grãos durante o período de fartura. Com isso, José foi promovido a governador do Egito e, com a bênção de Deus, administrou as colheitas, armazenou grãos em fartura, preparando o país para os anos de escassez que se seguiriam. A fome veio, tão severa que alcançou a terra de Canaã, onde a família de José residia. Jacó ficou sabendo que no Egito havia alimento e enviou seus filhos para comprá-lo. José, que como governador era encarregado das vendas de cereais aos estrangeiros, reencontrou seus irmãos 20 anos após ser traído por eles. Embora ele os reconhecesse, seus irmãos não o reconheceram, já que estava usando trajes egípcios. Diante disso, José decidiu testar o caráter de seus irmãos, acusando-os de espionagem, e por isso ficaram presos por 3 dias. Eles se defenderam alegando serem homens honestos, filhos do mesmo pai. Mencionou até sobre o irmão que havia desaparecido e o caçula que permanecia com o pai em Canaã. Então José permitiu que retornassem sob a condição de que um deles, Simeão, permanecesse detido até que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, para provar que estavam falando a verdade. Eles aceitaram e, refletindo entre si, perceberam que estavam colhendo o que plantaram quando venderam seu irmão anos antes. Ao voltarem a Canaã e reencontrarem seu pai, notaram que as moedas pagas pelos cereais haviam sido devolvidas junto aos mantimentos. Isso os assustou, e Jacó receou de que eles tivessem vendido Simeão. Ao saber que o governador do Egito exigia a presença de Benjamim na próxima viagem, perturbou-se ainda mais. Somente quando o alimento se esgotou e após Judá assegurar a proteção do garoto, Jacó consentiu que eles partissem com os irmãos e pediu que levassem presentes e especiarias a Faraó. Apreensivos, chegaram ao destino. Quando José os encontrou e viu Benjamim, ficou tão emocionado que teve que se retirar para se recompor. Seus irmãos foram bem tratados e Simeão finalmente pôde sair da prisão. Contudo, José precisava testá-los novamente. Pediu secretamente ao administrador da sua casa para colocar a sua taça de prata na bagagem de Benjamim. Na manhã seguinte, enquanto os irmãos partiam, foram rapidamente alcançados pelo servo de José, que os acusou de roubo. Uma busca rápida revelou que a tal taça estava na bagagem de Benjamim. Eles foram levados de volta para o Egito e estavam muito preocupados. Quando José declarou que o culpado deveria se tornar seu escravo, ficaram apavorados. Mas, na verdade, ele não tinha a intenção de escravizá-lo. Fez isso para proteger o caçula de uma possível traição, já que Benjamim passou a ser o filho favorito. Confrontados com a possibilidade de perder Benjamim, os irmãos ficaram desesperados. Judá fez um eloquente discurso de apelação, destacando o sofrimento do pai pela perda do filho anos antes e a impossibilidade de suportar tal dor novamente. Por isso, ofereceu-se como escravo em lugar do caçula. Percebendo a mudança e o arrependimento dos irmãos, José não conseguiu conter suas emoções. Ordenou que todos os empregados saíssem e, a só com seus irmãos, revelou sua identidade. A princípio, eles temeram retaliação, mas José, demonstrando maturidade e humildade, tranquilizou-os dizendo para não se recriminarem com os erros do passado e disse também que foi Deus e não os irmãos que o enviou ao Egito a fim de que ele pudesse salvar muitas vidas.
Com rios de lágrimas e corações aliviados, a família se reconciliou e finalmente José pôde rever seu pai. O reencontro foi emocionante. Ambos não cabiam em si de tamanha felicidade. Toda a descendência de Jacó, cerca de 70 pessoas, também foi com ele para o Egito e receberam terras na melhor região do país. Eles prosperaram, se multiplicaram e se tornaram um grande povo, que muitos anos mais tarde precisariam de um libertador que os levaria de volta à terra prometida, Canaã. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas agora eu quero saber o que Deus colocou em seu coração com essa mensagem. Escreva aí nos comentários qual parte da história mais te tocou. Registre também o seu pedido de oração que no próximo vídeo irei mencioná-lo. E se você ficou comigo até aqui, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe. Seja você também um instrumento nas mãos do Senhor enviando essa mensagem para quem precisa ouvir. E aí, já registrou seu pedido de oração? Então oremos. Querido Deus, amado Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados para que nossas súplicas cheguem a Ti com cheiro suave. Cubra-nos com Teu precioso sangue e nos livra de todo mal. Envie Teus anjos para guardar a nossa entrada e saída em todos os momentos. Conduza-nos, Senhor, ao quebrantamento, para que nos voltemos a Ti de todo o nosso coração a fim de alcançar a Tua misericórdia e favor. Também intercedemos em uma só fé pelas pessoas que estão passando por injustiças, aflições e problemas diversos. Abra as portas de emprego aos desempregados, trazendo ideias de negócios e meios para que possam prosperar e viver de maneira digna. E como Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, cure os enfermos em nome de Jesus. Ouça as nossas petições e não deixe que os que confiam em Ti sejam envergonhados. Tenha compaixão, Senhor, e conforme a Sua vontade, envie solução e resposta para que possamos testemunhar o Teu grande poder. Ajuda-nos a sermos sempre gratos e cuidadosos em Te dar toda a honra e glória pelas bênçãos, vitórias, dons e talentos que nos concedeste. Visita os que ainda não fizeram a decisão de caminhar contigo, trazendo a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. Toca nos seus corações e atraia-os para Ti, a fim de que sejam salvos. Derrama o Teu Espírito sobre todos e aviva a Tua obra, Senhor. Desperta e santifica a Tua igreja para que ela esteja preparada para a volta iminente de Cristo. E em nome de Jesus agradecemos. E com essa oração finalizamos mais um vídeo. Obrigada por ficarem comigo até aqui e não deixem de ver os outros vídeos do canal. Um abraço e até a próxima!